Hoje o Senhor vai nos ensinar, através da vida de Daniel. Vamos aprender um pouco mais de como servir ao Senhor, como nos colocarmos diante da presença do Todo-Poderoso, observando o ensinamento através do profeta Daniel. Daniel capítulo 6. Olha só, irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que o Eterno, Ele tem prazer em nos ensinar, o Eterno tem prazer em nos orientar em todos os aspectos da nossa existência. E quando nós olhamos para Daniel, vimos que ele foi lançado na cova dos leões, foi aquele da dieta dos 21 dias, hoje é dieta, o jejum dos 21 dias, enfim, foi um homem poderosamente usado pelo Senhor. Mas o interessante, amados, e às vezes não é muito frisado, é que houve da parte de Daniel uma renúncia para servir verdadeiramente ao Senhor. E nós, se não renunciarmos à nossa vida, com certeza não obteremos êxito nessa caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas antes, vamos orar, vamos pedir direção de Deus para esta palavra nesta noite. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, estarmos aqui na tua presença. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra, compreender aquilo que tu queres para cada um de nós, que tu venhas nos ensinar a vivermos segundo os teus propósitos, segundo a tua vontade. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, hoje nós vamos nos deter no capítulo 6 de Daniel. Em instantes vamos ler alguns versículos. No entanto, para que os amados possam situar-se a respeito de quem foi Daniel e o porquê que ele estava na Babilônia, é preciso entender o seguinte: Daniel e outros tantos, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros tantos, eles foram retirados de Jerusalém quando tinham por volta de 15 a 17 anos. Muito jovem, eles foram trazidos para a Babilônia por Nabucodonosor II, que havia invadido Judá, havia invadido Jerusalém, e os trouxeram, e os colocou no palácio. Eles foram colocados no palácio para aprenderem da lei, aprenderem dos costumes de Babilônia. Mas por que houve esse ataque de Nabucodonosor a Jerusalém? Irmãos, mais uma vez, Israel estava em falta com o Senhor. Mais uma vez, Israel estava desobedecendo os mandamentos do Senhor. E assim Deus permitiu que Nabucodonosor II atacasse aquela nação e levasse o povo cativo para a Babilônia. Momentos difíceis, momentos complicados. Isso ocorreu por volta do ano 600 a.C., um pouco mais ou menos ano 600 a.C. Foi a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. E entre estes, amados, nós vemos que vieram juntos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra nos dá a entender que eles se conheciam, que eram pessoas que do mesmo convívio, certamente também eram importantes, eram, quem sabe, jovens de famílias importantes lá em Jerusalém. Eis o porquê que foram trazidos para Babilônia, para dentro do palácio. Daniel, ele foi contemporâneo, primeiro, rei Nabucodonosor II, que os trouxeram, ainda Belsazar, Dario e Ciro. Foi um homem usado poderosamente na Babilônia. Ainda na sua juventude, mostrou a sua fé ao negar comer a comida do palácio. Veja como são as coisas. Nessa fase ele tinha por volta aí de seus 15 a 17 anos, a palavra de Deus não esclarece, mas era bem jovem, saindo da adolescência talvez. Vemos ainda que outros momentos importantes ocorreram na vida de Daniel, até chegar ao ponto da cova dos leões. E esta talvez é a parte um tanto quanto difícil da vida desse homem. Quando nós observamos, por exemplo, o versículo 7, Daniel capítulo 6, versículo 7, ouça só o que está escrito na palavra:
Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 7. Nesse momento, irmãos, nós vemos o diabo levantando-se contra Daniel. Veja como são as coisas. Às vezes você olha para situações talvez até corriqueiras, e esquece de olhar quem está agindo, quem é que está movendo, de quem é que vem a força. Nesse aspecto, nós vemos que o diabo levantou-se contra Daniel com o objetivo específico de atacar a Daniel. Se você ler todo o capítulo 6, você há de ver que aqueles que eram colegas de função de Daniel, exerciam as mesmas funções, levantaram-se contra ele, talvez motivado pela inveja e outros sentimentos baixos que certamente vieram das trevas. Eram pessoas pagãs, pessoas que não serviam o Todo-Poderoso, eram pessoas da Babilônia. Daniel era israelita. Veja, e Daniel tinha proeminência, Daniel sobressaía sobre eles. E isto sempre gera ciúmes, e até hoje no trabalho, no que você faça, sempre quando você é melhor do que os outros, ou faz melhor do que os outros, gera ciúmes. E o maligno tenta de todas as formas derrubá-lo, tenta de todas as formas destruir a tua caminhada, e assim foi com o Daniel. Nessa época, Daniel já não era mais um jovem, mas sim um senhorzinho, quem sabe, 70 anos, 60, 70, a Bíblia também não entra em detalhes quanto à idade de Daniel, no entanto diz que era um homem maduro. Como aquele povo vivia muito, eu chuto aí uns 60, 70 anos, talvez até um pouco mais. Nesse momento, amados, Daniel já havia exercido cargos importantes, ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso ao imperador, era conhecido do rei da Babilônia. Nabucodonosor o conhecia. Nessa época da cova dos leões, já havia morrido Nabucodonosor. Belsazar, que veio posteriormente, também já havia morrido, e estava no trono o rei Dario. Dario era contemporâneo de Daniel nessa época da cova dos leões. Nós vemos, amados, que é preciso uma vigilância muito grande, e Daniel nos ensina que nós precisamos estar atentos a tudo que nos cerca, porque o maligno sempre tem planos terríveis, para destruir a nossa vida, para roubar as nossas bênçãos, e nós precisamos estar atentos a todas estas situações. Mas diz no versículo 5, coloca aí versículo 5. No versículo 5 diz que essas pessoas, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, eles procuravam um motivo para culpar Daniel diante de Dario. Só que eles não encontraram. A palavra diz: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vê a fidelidade? Vê o testemunho? Ninguém tinha uma vírgula para falar deste homem. Ninguém tinha motivos para apontá-los. Esse aqui é o lado B de Daniel, o lado ruim dele. Não, ninguém tinha. Mas eles lembraram, homem fiel ao seu Deus. A vida de comunhão, Daniel, para com Deus, era perfeita e visível. E aqueles conseguiram enxergar que, se fizessem alguma coisa para limitá-lo, ou para tirá-lo da presença do Senhor, eles conseguiriam. E eles sabiam, Daniel não se sujeitaria a essa situação. Eis aí como tocar neste homem fiel ao Todo-Poderoso. Nós vemos o agir do diabo. O diabo, ele procura pequenas coisas para derrubar o servo do Senhor. Fique atento, eis o porquê que é preciso orar e vigiar.
orar e vigiar, jamais dar lugar. Esse homem não deu lugar, não encontraram nenhum ponto que poderia, de certa forma, tocar na sua vida, porque ele era fiel ao Senhor. E por ser fiel ao Senhor, entender o que? Só era possível tocar, se porventura fizesse alguma coisa contra o seu Deus, e assim o fizeram. Versículos 13 e 16. Veja só, as consequências da obediência de Daniel. Nós vemos, irmãos, que esses homens tramaram, chegaram até Dario, conseguiram convencer o imperador, o rei, que era uma atitude louvável, uma atitude boa, que ninguém fizesse nenhum tipo de pedido a terceiros, seja homens ou a qualquer outro Deus, a não ser ao imperador. Eles tentaram e conseguiram convencer Dario dessa verdade. Dario, talvez levado aquele momento assim, aquele tanto de gente levantando, Dario, você é o cara, você é o cara. Claro, eles não falaram dessa forma, mas com certeza levantaram, entre aspas, a bola do imperador. Levantaram a bola do imperador. E Dario não pesou as consequências, foi e assinou esse decreto. E eis aí, irmãos, a situação difícil. Nós sabemos que Daniel, desde muito jovem, dentro do palácio, ele conhecia com certeza, profundamente, todas as leis da Babilônia, dos medos persas, enfim. Daniel tinha conhecimento, até porque ele era uma espécie de político, governador, enfim, ele tinha acesso à lei. E quando ele ficou sabendo que havia sido assinado por Dario um decreto tão terrível, ele não voltou atrás. Daniel não negou a sua fé, Daniel não retrocedeu, mas ele sabia de algo e às vezes nós não enfatizamos isso. Daniel sabia que seria condenado à morte, e ele tinha convicção plena que seria jogado na cova dos leões. Mas por que essa afirmativa? Como eu disse antes, a lei dos medos persas era uma lei que, quando o imperador assinava um decreto, nem mesmo o imperador poderia revogar aquele decreto. Veja, e quando Dario assinou o decreto, Daniel não abriu mão, mas ele sabia que os seus atos o levaria à cova dos leões. A cova dos leões era uma pena de morte da Babilônia para os piores bandidos, para aqueles que não eram pessoas boas. Era a pena de morte daquela época, uma delas. E ouça só o que diz a palavra, Daniel capítulo 6, versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Palavras do rei a Daniel. Veja, queridos, quando houve o decreto, a palavra diz que Daniel, ele era assíduo nas orações. 3 vezes por dia ele subia ao seu quarto, abria a janela, voltado, seguindo o exemplo de Davi e Salomão, voltado para Jerusalém, clamava ao Senhor, intercedia pelo povo. E as pessoas que tinham acesso conseguiam visualizar Daniel orando. Eis o porquê que eles levaram esse decreto até Dario. Mas, mesmo sabedor que lhe custaria a vida se continuasse as orações, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás. Isso é muito interessante, irmãos, porque a nossa vida como servos do Senhor, ela é marcada por renúncias. Se nós não renunciarmos aquilo que temos, a nossa convicção
de servos de Deus é falha, ou seja, não existe. Porque se não há renúncia na tua vida, se não há renúncia na minha vida, impossível servir ao Senhor. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é exatamente o oposto da renúncia. Hoje as pessoas já não abrem mão de nada por Deus, não abrem mão de nada. Agora imagine se a vida estivesse sendo pedida. Com certeza muitos jamais voltariam à igreja. Queridos, nós precisamos estar atentos a esta realidade. Daniel, conhecedor da lei, sabia que não havia como escapar da pena de morte se não houvesse uma negativa da sua fé em Deus. Mas ele persistiu, porque ele sabia, ele entendia que nada era mais importante do que Deus na sua existência. Nada era mais importante. E isso, irmãos, aponta para o caminho estreito. Mais uma vez nós nos deparamos com Jesus falando: o caminho é estreito. E é um caminho estreito que poucos passarão por ele, porque não há mais renúncia em nossos dias. Poucos querem renunciar a alguma coisa por Jesus. Se porventura houvesse uma lei semelhante hoje, quantos iriam para a cova dos leões? Quantos? Pouquíssimos. Porque melhor seria uma justificativa legalzinha: ah, Deus entende, olha, eu tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Deus entende. E as pessoas certamente usariam desse artifício para justificar a sua negativa ao Senhor, e hoje nem mesmo esse tipo de justificativa está sendo usada. Quando nós olhamos e vemos que falta compromisso do povo com Deus, é porque não há renúncia na vida. Não há renúncia. Irmãos, a recomendação é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. E essa recomendação é muito simples. Buscai, pois, em primeiro lugar. Primeiro lugar é o topo, é o alto. Fazendo uma analogia com o astro-rei, com o sol. Nós sabemos que o sol, ele nos envolve em todas as áreas. Nos dá calor, luz, nos dá vitamina para o nosso corpo e vai por aí. Mas quem de vocês, eu, de nós, quem poderá um dia chegar até o sol? E se chegasse lá, seria destruído. Essa luz gasta 8 minutos do sol até chegar a nós. Veja a distância. Assim precisa ser Deus na nossa vida. Num lugar tão alto na nossa existência, no nosso eu, que nada pode tocar, que nada pode tirá-lo dali. E nós recebemos assim as bênçãos incontáveis de Deus sobre a nossa existência. Eis aí, irmãos, um exemplo de renúncia. Daniel entendeu que o Senhor era tudo na sua vida e que nada era mais importante, nem mesmo a sua vida. Ele renunciou à sua vida por amor ao Senhor. Vemos ainda a obediência deste homem. Esse homem, ele saiu lá de Judá, saiu de Jerusalém, ainda adolescente. Talvez ele teria todos os motivos para estar revoltado contra Jeová. Ele teria todos os motivos para não ser um bom servo do Senhor, até porque saiu muito jovem do convívio da sua família. Mas a base que ele tinha, ainda com 17 anos, 18, a base que ele tinha foi forte o suficiente para que o fizesse crescer em meio a pagãos, em meio a pessoas que cultuavam todos os tipos de deuses. Mas ele não se contaminou. Ele foi obediente aos princípios que ele tinha. E vale ressaltar que esse homem não tinha uma Bíblia na cabeceira da sua cama. Não tinha uma Bíblia. Isso foi há 2.700 anos atrás aproximadamente, 2.600 anos atrás aproximadamente.
Ele não tinha uma Bíblia, porque não existia a Bíblia, mas ele tinha a palavra de Deus dentro da sua cabeça. Amém? Obediência ao Senhor. Quando você é de Deus, nada te afasta da presença do Eterno. O meio não te contamina, porque ele poderia ser contaminado pelo meio. Ele estava vivendo em meio ao luxo, em meio a uma situação muito boa. Ele estava dentro do palácio, amigo do rei, tinha acesso ao rei. Dario conhecia Daniel. Se você ler o capítulo 6, você há de ver que Dario, depois que despertou para a assinatura do decreto, ele lembrou-se de Daniel. Veja, obediência, irmãos. Sejamos obedientes ao Senhor. Não permita se contaminar pelo meio, pela situação, mas seja fiel. E essa fidelidade é demonstração de amor para com o Senhor. Vemos que ele renunciou à sua própria vida, obediência ao Senhor, aos princípios de Deus. E tudo isso porque ele amava o Senhor, porque ele amava Deus com todas as suas forças, com todo o seu viver. E é interessante aquilo que Deus faz na vida do homem que ama, na vida do homem que o tem como Senhor e Salvador, na vida daquele que abre mão de todas as coisas pelo seu Senhor. Amém? Que nós possamos aprender com o Senhor, aprender com essa palavra, a vivermos em renúncia, em obediência, em amor ao Senhor, colocando-o no lugar mais elevado da nossa existência. Primeiro Deus. Se sobrar tempo você trabalha, se sobrar tempo você casa, se sobrar tempo você cria filhos, se sobrar tempo você corre atrás das coisas dessa terra, mas primeiro Deus. Deus não pode perder jamais o lugar mais alto na nossa existência. Amém? 3. Jogado na cova, e ali estava a presença do Senhor. Versículo 22, Daniel capítulo 6. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Nesse momento, amados, Daniel havia sido tirado da cova. Dario, chegando àquele lugar, chamou por ele, e ele respondeu. E aqui está parte do diálogo entre o rei e Daniel. E Daniel testemunha daquilo que o Senhor fez naquele lugar. Talvez vai me jogar novamente no buraco. Não! Daniel não se escondeu, mas ele testemunhou que ele estava ali. Mas a libertação veio através do Senhor. A proteção foi dada pelo Senhor. Diz a palavra que o Senhor enviou um anjo, e esse anjo fechou a boca dos leões famintos, e ele não foi tocado. É assim que Deus faz. Muitas vezes nós estamos preocupados com a cova dos leões, não é assim? Às vezes eu me acho preocupado com a cova dos leões também. Creio que todos nós, de uma forma ou outra, nos preocupamos com a cova dos leões. Com Daniel, ele não se preocupou. Ele sabia que seria jogado naquele lugar, mas ele não se preocupou, porque ele tinha confiança no Senhor. Era o clímax da provação na vida daquele homem. Era o clímax. Mas ele persistiu, ele acreditou, e o Senhor o guardou naquele lugar de morte. O Senhor o protegeu ali, e grandes coisas Deus fez na vida daquele homem. Amados, quando nós somos encontrados diante do Senhor, inocentes, fiéis, santos, o Senhor nos guarda, Ele nos protege, o Senhor faz acontecer na nossa existência. Mas é preciso que haja uma adequação à vontade de Deus. Nesses últimos tempos temos visto que as pessoas querem que Deus se encaixe na vida deles. As pessoas querem que Deus se encaixe. Não é assim, irmãos.
eu preciso encaixar-me na vontade de Deus. Eu preciso colocar-me à disposição de Deus. Em todos os aspectos, Deus precisa sobressair na minha existência. E a partir do momento que fazemos assim, a mão do Eterno está sobre nós. Como eu estava falando, irmãos, hoje nós temos visto que as pessoas querem moldar Deus, adequando às suas vontades, mas somos nós que precisamos ser moldados por Deus e adequados à vontade do Senhor. Não te enganes, não te enganes. Aquilo que Deus determinou não mudou. Por mais que você se ache legal, gente boa, bonitinho, enfim, essas coisas todas, Deus não mudou e não mudará. Deus não mudou, nem tampouco mudará. É preciso estarmos continuamente à disposição do Senhor, observando a vontade do Eterno, porque Deus quer mover na nossa vida, mas Ele quer que tu sejas a exemplo de Daniel, alguém que renunciou tudo e que viva em obediência. Amém? 4. Olha só, a partir do momento que há fidelidade na vida do servo de Deus, o Senhor pode pegar este momento e transformar em grande momento. Talvez um momento pequeno ser transformado em grande momento. Versículo 26, Daniel 6. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Oh, glórias! Amados, quando Dario viu que Daniel estava em perfeito estado, e ele conhecendo a gravidade da cova dos leões, certamente muitos outros já haviam sido jogados ali dentro. Ele sabia como era. Ele viu ainda que aqueles que tramaram contra Daniel foram jogados na mesma cova. E diz a palavra que antes que eles chegassem embaixo, os leões já os haviam destruído. A cova dos leões, irmãos, não sabe-se o que era. Talvez uma depressão no terreno, um buraco no terreno, um espaço grande, onde os leões ficavam presos. Era uma espécie de prisão, uma jaula, talvez uma jaula. Não sabe-se ao certo como era, mas ali estavam os leões para que a pena de morte fosse cumprida. Esse era o fim daqueles leões guardados na cova. Não era que estava ali por acaso, os leões, coitadinhos, tinham um buraco, eles foram andando e caiu e ficou na cova. Não, eles estavam ali com um propósito. Existia um propósito em que esses leões estivessem na cova. E quando jogaram os oponentes de Daniel naquele lugar, quando o Dario descobriu que eles tramaram para que Daniel fosse acusado e destruído, o rei não ficou muito feliz e a pena de morte voltou-se contra aqueles que haviam tramado, e eles foram jogados ali dentro. E certamente Dario viu que antes mesmo que eles chegassem ao fundo ou dentro daquele local, os leões já os haviam destruído. E ele viu o poder de Deus, ele viu a manifestação da glória do Senhor, ele viu como Deus agiu em favor do Daniel. E aquilo, irmãos, moveu o coração do rei. Ele foi tocado pelo rei. E diz a palavra que ele instituiu um decreto em que todo o império servisse ao Deus de Daniel. Veja como o Senhor faz. Houve, portanto, através da renúncia daquele homem, da obediência, do amor para com Deus, um grande avivamento em todo aquele império. E certamente muitos foram restaurados por servirem ao Senhor, e nós vamos encontrá-los lá na glória. Eu sou contemporâneo de Daniel, mais ou menos assim. Eu sou contemporâneo de Daniel. A renúncia dele, a coragem dele,
permitiu-me conhecer o Deus de Israel, e hoje eu estou aqui no céu. Coisa assim, certamente vamos deparar na glória. É assim que o Senhor faz, irmãos. Diz a palavra que houve um grande avivamento, e o Deus de Israel, o Deus de Daniel, foi adorado em todas aquelas terras. Eis aí o impacto de uma vida fiel, de uma vida que ama Deus acima de todas as coisas. É preciso observarmos que vale a pena morrer pelo Senhor. Esse homem, o profeta Daniel, ele entendeu que valia a pena morrer pelo Senhor. Ele entendeu que nada era mais importante, que a sua boa casa na Babilônia não era importante, o seu alto cargo não era importante, o seu contato com o imperador não era importante, nada era importante. O importante era ser fiel ao Todo-Poderoso. E o impacto desse testemunho de fé, de fidelidade, de obediência, de renúncia, tocou no coração daquele rei, e grandes coisas aconteceram naquele império. Este é um exemplo, irmãos, que Deus deixa para cada um de nós. É um exemplo que o Senhor deixa. É a ordem do Senhor, que nós observemos essas práticas, que nós as coloquemos em práticas em nosso dia a dia, para que assim o nome santo do Senhor seja exaltado, seja honrado e seja glorificado. Talvez Daniel poderia deixar-se contaminar pela religião da Babilônia, pela religião do império, mas ele entendeu que o mais importante era ser fiel ao Senhor. Nós vivemos dias difíceis demais, difíceis. Nós vivemos dias, amados, em que vemos que o paganismo tem adentrado as igrejas, que os costumes estão distorcidos, que a mensagem já não é de salvação, já não é cristocêntrica. Nós vemos que os louvores muitas vezes são adaptações de músicas seculares. Muitos são adaptações. Muitas dessas músicas que são cantadas hoje são compostas por pessoas que não conhecem Deus. Quantas? E muitos que as cantam não conhecem Deus, não sabem quem é Deus. E nós temos hoje diversos exemplos daqueles que se diziam levitas, enfim, essas coisas todas. Na verdade, nem mais uso esse termo, são artistas gospel mesmo. Muitos desses artistas mostraram um lado pecaminoso, terrível, imundo, sujo, mas cantando nos altares das igrejas ou nos estádios, embalando os corações sedentos de Deus, mas que não querem pagar o preço exigido pelo Senhor, e deixam-se levar pelo modismo, levar por tudo que lhes é oferecido. Daniel poderia ter seguido essa vibe também, ele poderia ter seguido este caminho. Era muito melhor ele estar cultuando junto com o imperador do que numa religião que de certa forma tocava no imperador. Mas ele entendeu que Deus era mais importante, e é esta a verdade para hoje, irmãos. Entenda, Deus é mais importante, Ele precisa estar no lugar mais especial da nossa existência. Seja fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, seja fiel. Perdeu o emprego, seja fiel. Perdeu a saúde, seja fiel. As coisas não vão bem, seja fiel, porque o Senhor é contigo, e Ele permite que você passe pelas provas, pelas provações. As covas dos leões estão diante de você, mas o Senhor te guardará, Ele te protegerá, desde que haja fidelidade. E se porventura há fidelidade no teu coração para com Deus, grandes coisas o Senhor pode fazer através da tua vida. Fez através de Daniel, pode fazer através de cada um de nós, porque o Senhor, Ele tem poder para alcançar o nosso coração, transformar-nos e fazer que as pessoas enxerguem em nós Cristo Jesus, a presença do Senhor. Amém, amados? Que nós possamos viver esta verdade acima de todas as coisas. Nós vemos nessa palavra o agir do diabo, o diabo tramando contra os servos de Deus.
O diabo usando homens contra o servo de Deus. Vemos que eles conseguiram o êxito. Conseguiram. O diabo, de certa forma, conseguiu o êxito. No entanto, Daniel era fiel. E o Senhor o guardou e o protegeu. E através desse homem, grandes coisas aconteceram naquele império. Esta é a sequência, e é isso que Deus quer para cada um de nós. Amém? Vamos então orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai, por essa palavra, Senhor, que tu venhas tocar em nossos corações para que nós possamos entendê-la e praticá-la em nosso dia a dia, para que a tua vontade seja manifesta a cada instante do nosso viver. Ó Deus, abençoa-nos para que possamos ser fiéis, que haja renúncia, a obediência em nosso coração, Senhor, para que tu nos use, Pai, para alcançar vidas que consigam ver em nós a tua presença. Ó Deus, move nas nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1295.